Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-a à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra do Senhor nesse 10º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre a compaixão. A compaixão que é um dos atributos de Deus. Deus é compassivo. Deus não sente dó, porque o dó é um sentimento egoísta. Eu sinto dó do outro e o outro continua na mesma condição, vivendo sozinho aquela situação, e eu continuo na minha posição. Ele no lugar dele e eu no meu lugar. A compaixão é um dos atributos de Deus, porque a compaixão significa sofrer junto. A compaixão é a capacidade que Deus nos dá, que é própria de Deus, de se colocar no lugar daquele que sofre. E mais do que isso, de unir o sofrimento, de compartilhar a dor e de fazer alguma coisa para retirar aquele que sofre daquela situação onde ele se encontra. Deus é compassivo, porque Ele partilha do nosso sofrimento, partilha da nossa dor, partilha da nossa angústia, e mais do que isso, Ele sempre intervém na nossa história de tal maneira que nós consigamos vencer as dificuldades que nos cercam e as provações que fazem parte da nossa vida. Disso nos fala a palavra de Deus hoje. Ouvimos o evangelista Lucas narrar a seguinte história: Jesus está indo para uma cidade chamada Naim. Jesus vai à frente, depois os seus apóstolos e depois uma grande multidão. Eles estão felizes pela palavra de libertação que Jesus anuncia. Eles estão felizes pelos milagres que Jesus opera. Eles estão felizes porque Jesus anuncia a libertação. Jesus anuncia a palavra do Pai. E quando Jesus chega na porta de entrada da cidade, eles se encontram com uma outra procissão. Uma procissão que traz à sua frente um caixão com um jovem morto, uma mãe desesperada e uma grande multidão de pessoas enlutadas. E se você conseguir imaginar aí na sua mente e no seu coração o encontro dessas duas procissões, uma procissão que traz a vida e outra procissão que traz a morte. Uma procissão na qual reina a vida e a outra procissão na qual reina a morte. É claro que Jesus poderia entrar em Naim por outro lugar, por outra entrada,
mas dá a impressão de que Jesus faz questão de ir ao encontro daquela situação, de ir de encontro àquela necessidade. Interessante que o Evangelho não diz o nome daquela mulher, diz apenas que era uma viúva de Naim, exatamente porque nesta viúva está todo o povo da cidade de Naim. Nesta viúva está toda uma cidade sem vida, sem alegria, sem coragem, sem ânimo, sem paz, sem nada. Porque nos tempos de Jesus, na cultura judaica, nos tempos de Jesus, de modo especial, a viúva não era nada. Ela era totalmente desgraçada, porque ela necessitava do homem. O homem daria para ela descendência, o homem daria para ela proteção, o homem daria para ela sustento. Mas essa mulher perdeu o marido, portanto, o filho assumiu o lugar do pai. O filho, o homem, tinha a missão de sustentar, de defender, de proteger a sua mãe. Só que essa mulher, de tão desgraçada, perdeu o pai, o melhor marido, e depois perdeu o filho. Nesta mulher, nesta viúva de Naim, nós vemos uma situação de total desgraça. Esta mulher perdeu o sustento, esta mulher perdeu a proteção, esta mulher perdeu sua família. É alguém que estava totalmente perdida na vida. E o que é que faz Jesus? Vai ao encontro desta mulher. Jesus não foge dela, mas Jesus faz questão de ir até ela. É como se Jesus dissesse, encontrando-se com aquela mulher: a partir de hoje, eu sou o seu defensor. A partir de hoje, eu vou te defender, eu vou te sustentar, eu vou te amparar. Por isso Jesus diz: não chore, não chore. Exatamente porque diante daquela mulher tão sofrida, tão cheia de problemas, sem esperança, sem motivação, Jesus apresenta-se como o seu Senhor e como o seu Salvador. Nesta viúva de Naim, nós nos colocamos, porque talvez hoje nós também estamos assim, desmotivados, cansados, decepcionados, abatidos, enfermos, entristecidos, e é exatamente nesse contexto que Jesus vem ao nosso encontro. Nos dias mais difíceis, nas situações mais doloridas, Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro sempre. Nós é que não conseguimos reconhecer a sua presença. Quando a cruz está pesada, quando a provação é grande demais, Jesus sempre vem ao nosso encontro e não nos deixa sozinhos, porque Ele é compassivo. Mas eu estou sofrendo tanto. Onde é que está Jesus? Sofrendo comigo. Eu estou sendo perseguido. Onde é que está Jesus? Sofrendo comigo. Ele é um Deus presente, um Deus amigo, um Deus solidário. A grande notícia que eu tenho para dizer ao seu coração nessa noite é: não importa a situação que hoje você vive, tenha a certeza de que Deus está ao seu lado. Ele é o seu companheiro. Assim como Jesus se compadeceu desta mulher, Ele também se compadece da nossa situação. Ele também se compadece do nosso sofrimento, da nossa dor. Pode estar difícil a minha caminhada, pode estar dolorida a minha caminhada, a cruz pode estar pesada demais, mas eu sei que eu não estou sozinho, porque Deus se compadece de mim. E a certeza de que Deus se compadece de mim me dá a certeza de que Ele carrega comigo a cruz, Ele carrega comigo o fardo, Ele carrega comigo a dificuldade, e eu sei que eu não estou sozinho. É isso que esta mulher experimentou. E a partir desse momento em que ela experimentou esta verdade, esta ação de Deus, esta mulher recebeu de volta o seu próprio filho. É isso que Jesus faz na nossa vida, irmãos. Quando nós acolhemos Jesus na nossa vida, tudo se transforma. Já hoje me lembrei dessa música tão antiga que a gente canta por aí. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos para você, para mim também.
Quando Jesus passa na nossa vida, tudo se transforma. Mas você pode dizer assim, mas padre, então Jesus não passou na minha vida, porque está tudo difícil demais. Eu disse transforma, não disse fica fácil. Às vezes a gente pensa, né, que transformar a nossa vida é deixar tudo num mar de rosas. Transformar a nossa vida é deixar tudo fácil, tudo tranquilo, tudo gostosinho. Não, isso não é transformar. Transformar a nossa vida é nos ensinar a enfrentar as coisas de uma outra forma. Enfrentar os problemas de uma outra forma, na certeza de que há alguém que nos defende e que combate a nosso favor. Quando Ele passa, tudo se transforma. Os meus problemas talvez sejam os mesmos, mas eu os enfrento de uma outra maneira. As minhas dificuldades talvez sejam as mesmas, mas eu não sou o mesmo, porque o meu coração está transformado pela presença de Deus. É assim que a gente precisa compreender a nossa caminhada. Ilusão nossa pensar que nós vamos passar por esta porta e a nossa vida vai ser um mar de rosas. Ilusão nossa pensar que a gente vai passar por esta porta e tudo vai se resolver num passe de mágica. Não vai. Mas é certeza de que ao passar por esta porta, ao buscar a presença de Deus, nós nunca mais estaremos sozinhos, porque Deus compartilhará a nossa dor, compartilhará a nossa dificuldade, compartilhará a nossa cruz, e Ele vai dar força quando estivermos fracos, e Ele vai nos conceder alegria quando estivermos tristes, e Ele vai ser o nosso sustento quando a gente não conseguir mais se sustentar. Quer notícia melhor do que essa? Quer notícia melhor do que essa? Saber que um Deus tão grande, tão santo, tão poderoso se preocupa e se interessa com as nossas coisas, se preocupa e se interessa pela nossa vida. Mas é preciso que a gente tenha confiança no nosso coração. Hoje nós somos convidados a fazer como a viúva da primeira leitura fez com o profeta Elias. Na primeira leitura do livro dos Reis ouvimos também, Elias está hospedado na casa de uma mulher que também é viúva, que também tinha um filho, e este filho estava morto. Então, o que faz essa mulher? Entrega para Elias o seu filho morto. O que nós devemos fazer hoje na Eucaristia é dizer a Jesus: Jesus, eu te entrego essa tristeza que me consome, eu te entrego esta mágoa que me consome, eu te entrego esta falta de alegria, esta falta de esperança, essa falta de motivação. Porque à medida em que nós entregamos, à medida em que nós colocamos no coração de Jesus as nossas situações, as nossas dificuldades, tudo se transforma. Tudo se transforma. Como elas fizeram. Elas entregaram para Jesus aquela situação difícil, aquela situação dolorida, aquela situação angustiante. E aí o que Deus faz? Deus intervém naquela situação. E Deus também está disposto a fazer esta intervenção na nossa situação. A palavra de Deus não é um conto do passado, mas ela é para hoje. E hoje Jesus está dizendo: eu te ordeno, levanta-te. Assim como Jesus disse para aquele jovem morto, Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu te ordeno, levanta-te. Levanta da sua preguiça, levanta da sua miséria, levanta do seu pecado, levanta da sua mágoa, reage, luta, acredita, reza, confia. Para de reclamar, para de murmurar, para de ficar chorando as suas pitangas por aí. Coragem, força, confiança, alegria, perseverança. A ordem de Jesus para aquele menino é também a ordem que Ele dá para nós. Sim, problemas temos, mas Deus está conosco. Dificuldades temos, mas Deus está conosco. E enquanto Deus estiver conosco, tudo poderá ser transformado, tudo poderá ser mudado, tudo poderá se converter. Preste atenção que eu não estou falando que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser gostosinho, que tudo vai ser tranquilo. Eu estou falando que ainda que seja difícil, nós passaremos por essa dificuldade e alcançaremos o lado de lá. Pode ser custoso, mas a gente vai conseguir passar
como nos lembra o Salmo 22, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei, pois sei que o Senhor está comigo. Seu braço forte e santo me sustenta, seu cajado me defende. Esse é o mistério da nossa vida cristã. Quando caminhamos e quando vivemos a nossa vida, cremos que a presença de Deus nunca nos falta. Que a nossa oração nessa Eucaristia seja essa: Senhor, me ajude a reconhecer a sua presença, principalmente nos dias mais difíceis. Sabe que quando a gente passa por uma situação muito difícil, parece que a gente fica meio bêbado, né? A gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe, como essa mulher aqui do Evangelho, ela está indo, mas nem sabe direito para onde está indo. E eu acho tão bonito isso, que Jesus vai ao encontro dela para endireitar os caminhos dela, para orientar o caminho dela. E eu tenho plena certeza, gente, que Jesus hoje está também vindo na nossa direção para endireitar o nosso caminho, para mostrar a direção que a gente tem que seguir, para mostrar o sentido que a gente precisa seguir. Ele não nos deixa sozinhos nunca, nunca. Ele não nos abandona nunca. Mas é preciso que a gente tenha confiança. Confiança. Para encerrar essa partilha, eu queria contar um testemunho que eu ouvi um dia desses e que acho que casa com aquilo que estamos ouvindo na Palavra de Deus. Um dia desses eu estava em Sorocaba pregando um retiro e falava sobre a confiança e tal, e aí uma pessoa que estava no retiro sentiu de partilhar uma história, um testemunho de vida. Ela disse assim: Padre, o meu sonho era ir para a Terra Santa. Então ela guardou as economias dela, e foi para a Terra Santa, comprou a passagem e tudo. Aí ela, antes de ir para a Terra Santa, ela disse para Jesus: Jesus, eu vou para a Terra Santa, e lá na sua terra eu quero ter uma experiência profunda com você. Eu quero que você se manifeste na minha vida de uma maneira assim, singular. Ela arruma as coisas, vai para a Terra Santa. Chegando em Jerusalém, deixa as coisas, no outro dia, passeio, peregrinação, oração. Eles retornam para o hotel já no fim da tarde. E ela chegando com as sacolas, com as bolsas, as coisas, vai para o quarto dela, e para entrar no quarto tem um cartão que abre a porta. Só que como ela não sabe dessas coisas, ela não sabia o que tinha que fazer com o cartão. Se colocava, empurrava, se puxava. Conclusão da história: ela que estava em Jerusalém, não sabe falar nem inglês, não sabe falar hebraico, muito menos, mexendo com o cartão, pá, quebra o cartão na porta. Aí, é claro que nunca que ela ia entrar no quarto dela. Ela então deixa as sacolas todas ali no canto, desce com o elevador e vai até a recepção. Chegando na recepção, ela tenta se comunicar com o recepcionista lá. Só que ele não entende português, ela não entende inglês nem hebraico. E como um bom recepcionista de Jerusalém, ele não é tão educado assim e trata ela com mais rispidez. Acha que ela é uma doida, porque ela começa a mostrar o cartão assim, e então ele dá as costas para ela e vai embora. E ela então pega o elevador e vai subir, achando que ela ia dormir fora no corredor, porque não tinha mais o que fazer. Ela não sabia quem estava nos outros quartos, se era perto, se era longe. Subindo no elevador, ela começa: Jesus, me ajude, eu preciso que você faça alguma coisa para me ajudar, porque eu tô... Ela vê um homem encostado ali na parede. E ela começa: Jesus, por favor, me ajude. Aí o cara que estava encostado diz assim: o que aconteceu, senhora? Dela, olha, você fala português? Aí ele, com um sotaque, ele fala: eu compreendo e falo português porque eu sou da América Latina, não sei se é Uruguai, Paraguai, sei lá o quê. Aí ela fala: então, esse negócio aqui quebrou e eu não consigo entrar no meu quarto, e eu não consigo falar com o homem lá embaixo. Ele falou: pera que eu vou resolver para esse senhora. Ele pega o cartão quebrado, desce o elevador, ela fica esperando lá. Quando ele volta, ele trocou o cartão para ela. Ela toda feliz,
Ele vai e ensina ela a abrir a porta, ensina a fechar, ensina como é que tem que fazer lá com o negócio do cartão, coloca todas as sacolas e as bolsas dentro do quarto, e ela toda feliz, ai, graças a Deus deu certo. Como que é o seu nome, senhor? Ele olha para ela e fala assim, Jesus. Dela, que nome? Jesus. Olha que interessante. É claro que Deus foi tão delicado e colocou no caminho daquela mulher alguém que tinha exatamente o nome dele e que falava a língua dela, para mostrar que nas grandes e nas pequenas coisas Ele sempre cuida de nós, sempre. Só que talvez você fale assim, mas padre, eu nunca encontrei um Jesus aí que falava, Jesus, eu estou precisando de mais ajuda, como é seu nome? Jesus. Talvez ele passou e você não percebeu, porque a gente espera que Deus se manifeste assim, 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 e Ele faz assim, assim, assim. Às vezes a gente quer colocar Deus no quadrado e dizer, Senhor, eu quero que você se manifeste exatamente assim na minha vida, e o plano de Deus é outro, como foi, e o testemunho dela é exatamente esse. Padre, eu nunca imaginei que Deus iria se manifestar na minha vida dessa maneira, dentro de um corredor, de um hotel, do outro lado do mundo, né? E me ajudando a abrir uma porta. Na cabeça dela, ela achava que ia ter uma experiência profunda com Deus no Monte Tabor, no Monte das Oliveiras, no Tiberíades, e Deus escolheu aquele lugar, porque era naquele lugar, naquela situação, que ela mais necessitava. O que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje é que Deus sempre vai achar um jeitinho para vir em nosso socorro, em nosso auxílio. É preciso que a gente esteja aberto para isso, porque Ele não vai vir como a gente espera, um cavalo, né, cheio de bombas. Isso virá na parousia, né? Mas no dia a dia da nossa vida, Ele sempre vem escondidinho, camuflado, uma palavra, uma presença de alguém. É um sinal de Deus, são rastros de Deus para direcionar o nosso caminho, para direcionar, né, a nossa vida. Então que mesmo nos dias difíceis, mesmo nas situações mais até mesmo desesperadoras, que a gente nunca deixe de confiar, né? Que a gente nunca deixe de confiar. Eu me lembro que uma vez alguém disse para mim assim, este alguém um padre que pregou um retiro para nós, citando Santo Inácio de Loyola. Ele diz assim, em tempos de crise, não tome decisão nenhuma, porque a decisão que você tomar será a decisão errada. Em tempos de angústia, de dificuldade, para tudo e volta o teu olhar para Deus. Quando Ele passa, tudo se transforma. Tudo se transforma. Eu não sei qual é a situação que hoje você precisa que seja transformada, mas eu tenho plena certeza de que Deus é capaz de fazer isso, né? De que Deus é capaz de transformar essa situação. Não facilitar, né? Mas transformar sua maneira de viver isso, sua maneira de enfrentar isso e a sua maneira de entender isso. Olha que interessante. Hoje nós perdemos uma tia nossa, né, mãe? Nós enterramos hoje a tia Lúcia, uma mulher de oração, que tinha um orgulho do tamanho do mundo de saber que eu era padre, né? E ela já não tinha a visão muito boa, então quando ela ia no seminário, ela só sabia que eu era eu quando eu ficava bem na frente dela, né? Daí ela sabia que eu era eu. E uma mulher que não permitia que se falasse mal dos padres, uma mulher que todo o tempo que tinha, até os tempos vagos, ou ria, ou tocava piano, ou rezava. Essas três coisas. E aí, em um mês, ela adoeceu mais gravemente e acabou morrendo. E morreu na hora da misericórdia. Às 3 horas.
Então isso não é coincidência, é a providência de Deus. É a providência de Deus se manifestando na nossa vida. Então que durante essa semana, nenhum de nós se entregue à tristeza. Que nessa semana nenhum de nós se entregue ao desânimo. Se a gente se sentir meio cansado, meio desanimado, lembra a palavra da viúva de Naim. Pode estar difícil aqui, mas eu sei quem está à minha frente. Pode estar pesado aqui, mas eu sei quem está à minha frente. E quem está à minha frente é o Senhor. E Ele sempre vai achar um jeitinho de vir ao meu encontro. Ou para me consolar, ou para me exortar, ou quando for necessário carregar essa cruz, vai achar um jeitinho de carregar comigo essa cruz. Talvez era necessário que a tia Lúcia partisse para o céu. Mas, mais do que isso, Ele leva e deixa a graça para nos sustentar. Ele leva a presença dela, mas deixa a sua presença para nos sustentar e nos amparar. Em todas as situações, Deus é capaz de vir ao nosso encontro e nos auxiliar. Que Deus nos dê esta graça de compreender esta palavra e esta verdade, e que durante esta semana a gente possa sentir os pequenos sinais da providência de Deus na nossa vida. Os pequenos sinais da providência de Deus nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos nossos combates, nas nossas dificuldades. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Vamos cantar isso com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Fiquemos de pé e vamos cantar com Jesus. Com Jesus tudo pode ser